iniciar esse novo trimestre, como o pastor já falou, né, o nosso livro de apoio, ele vem com um título. É o tema do nosso estudo, é esse tema aqui, ó. Os ataques contra a Igreja de Cristo e as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então, este é o tema central. Todas as lições que nós estudarmos aqui, são 13 lições, elas são baseadas neste tema. Então, o que eu vou aprender nesse trimestre, durante esses 3 meses? Os ataques contra a Igreja de Cristo. Como que são esses ataques? O que está acontecendo? Está havendo ataques? Né? E as sutilezas de Satanás? Como que Satanás está agindo? De que maneira? Qual é a forma? Qual é a metodologia? O método que ele está usando para atacar a igreja? Então, isso nós vamos ter que, ao final desse trimestre, nós já vamos ter que saber, ter que assimilar e entender isso daí. Os ataques contra a igreja, a maneira que Satanás está fazendo para atacar a igreja e como eu tenho que fazer para me defender contra estes ataques. Aqui ao fundo nós temos uma imagem, né, um cavaleiro com um escudo se defendendo contra os dardos inflamados do maligno, ou flechas, né? Então eu acredito que essa imagem foi usada para que a gente observe ela e se coloque como um soldado de Cristo, né? Se defendendo contra os ataques do inimigo. Aí, abrindo lá a primeira folha, nós temos o sumário, que são, o sumário ali tem descrito todas as lições que nós vamos ler, da 1 a 13, né? O nome, o título de cada lição. Aqui nós temos o tema e o título de cada lição. Aí isso só para os irmãos entender a maneira que funciona a nossa revistinha, o nosso livro de apoio para o estudo. A primeira lição, a lição 1 é a qual nós vamos estudar hoje. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Tá? Aí, eu quero que os irmãos pensem um pouquinho comigo. Na década de 80, vamos voltar um pouquinho. Na década de 80, se a gente for pesquisar, estudar e analisar, pregava-se muito sobre arrebatamento. Então, pregava-se muito sobre a volta de Jesus para levar a igreja para a sua glória. E na década de 80, a igreja, ela conhecia, ainda que não de uma forma tão profunda, mas ela conhecia a doutrina do arrebatamento. Agora, na década de 90 para cá, nós adotamos uma postura, ou de algum lugar nós importamos uma ideia de crescimento, de prosperidade, de sucesso na terra. E o nosso foco mudou. O nosso foco passou a ser para a terra. Deixando que a volta de Jesus já não fosse tão importante para nós. E os acontecimentos que vêm acontecendo vêm nos mostrando que Jesus está prestes a voltar. Aí nós vamos para aquela parábola das 10 virgens, né? Que acho que nunca foi tão real para os nossos dias atuais. Porque tanto os irmãos estão conseguindo entender o raciocínio, então a parábola das 10 virgens não tem sido tão atual para os nossos dias. Tem sido muito atual, muito real para os nossos dias essa parábola. Por quê? Tanto as virgens loucas quanto as prudentes estão adormecidas. Elas estão preocupadas demais com o mundo, com as coisas da terra para desejar o céu. Ou seja, nós estamos preocupados demais com a terra para desejar o céu. E isso é muito ruim, porque o diabo, ele tem trabalhado constantemente, dia e noite, para destruir as nossas almas.
destruir as nossas vidas. E ele tem usado de sutilezas, né? E quando nós nos deparamos com esse tema, a gente percebe como é importante estudarmos um tema desse. Por que fala de sutilezas? O que é sutilezas? Sutilezas são adjetivos dados a uma pessoa ou alguma coisa de que é delicado, meigo. Então, isso é o significado de sutileza. Algo delicado, meigo, ou uma forma, um método. Como que o diabo age? Ele está usando de formas, de método sutil, né, delicado, meigo, para adentrar dentro da igreja. E é um comportamento hábil, perspicaz, né? Ele tem habilidade para entrar no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Então, por isso, nós vamos estudar esse tema para entender o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Nós temos o texto áureo, que tem uma palavra bem interessante aqui, ó, apostatarão. O que significa essa palavra apostatarão? Quer dizer que é negar uma fé. Para mim negar uma fé, eu já tenho que ter vivido ela. Então não posso negar nada do que eu não vivi. Então diz que alguns da fé se apostatarão. Então alguns que praticavam esta fé, mas que agora por algum motivo saíram e estão praticando um outro tipo de fé. Aí nós temos aqui, eu até separei lá no livro de Mateus 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então nós vemos que isso está acontecendo no nosso meio. Os últimos dias, né? Isso está acontecendo na igreja. Muitos falsos surgirão, se possível enganarão até os de Cristo. Aí a verdade prática. Essa verdade prática vem alertando, né, que todo crente tem que estar pronto para uma batalha, estar preparado como um soldado para uma batalha. Porque diz ali, de forma sutil e sorrateira o diabo defere ataques contra a igreja. É preciso que cada crente saia em combate. Então nós temos que estar preparados para este combate, preparados para uma defesa. A defesa da igreja. Porque o diabo, ele não pode atacar a Cristo, ao Criador, mas ele tenta atacar a criatura, entendeu? Então o diabo, ele vem para atacar a igreja, que é a criatura de Deus. Aí nós vamos lá para a leitura de classe. Não vou falar sobre ela, durante aqui o estudo a gente vai voltando e vai analisando a leitura de classe. Vamos lá para a introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a Igreja de Cristo. Então, o que nós vamos estudar? Os diversos ataques contra a Igreja de Cristo, porque o diabo ele não pode atacar a Jesus, ele não pode atacar o Criador. Então, ele ataca a Igreja de Cristo. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Então, olha só, o diabo sempre atacou o povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. E isso está escrito na palavra de Deus, né, sobre esses ataques. Então, isso não é novidade para nós. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a opção do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma. Então, os ataques, eles acontecem da mesma forma? Não.
né? Eles não acontecem da mesma forma, é de diferentes formas. Então, até porque o diabo, ele vai tentando descobrir o ponto fraco e vai moldando formas para atacar a igreja. Com a mesma metodologia, ele sempre usa os mesmos métodos? Não, ele não usa sempre os mesmos métodos, né? Assim como nós temos metodologias diferentes para agir durante o nosso dia a dia, nós nos preparamos com métodos diferentes, o inimigo das nossas almas também. Ele usa de métodos diferentes para atacar a igreja de Cristo. Ou a mesma intensidade, nós vemos que nos últimos tempos a intensidade desses ataques vem aumentando cada vez mais, né? A gente anda meio que coagidos por causa desses ataques que vêm constantemente contra a igreja. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás, né? Ainda que pessoas sejam usadas, porque o diabo tem os seus adeptos, né? Ainda que sejam pessoas usadas para atacar a igreja de Cristo, quem está por trás de tudo isso é o diabo, né? A pessoa está sendo manipulada pelo inimigo das nossas almas, pelo diabo. Essa é uma introdução. Agora nós vamos entrar aqui nesse subtópico, que é a igreja sob ataque. Então nós temos que entender que a igreja está sob ataque. Ataque do diabo. O diabo está atacando a igreja, está tentando derrubar o povo de Deus. Por isso que esse texto bíblico de 1 Timóteo, ele é um alerta, alertando o povo contra esses ataques. Tá certo que na época que ele escreveu aqui era um outro contexto, né? Ele alertava o povo da igreja da época, porque estavam pregando coisas que não condiz com a fé cristã. Proibindo casamentos, proibindo a comida, comer certos tipos de alimento. E aí Paulo vem alertando contra isso. E trazendo para os nossos dias de hoje também esse alerta para a igreja. As sutilezas do ataque. Então vamos entender agora as sutilezas desse ataque contra as nossas vidas. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito sutil. Então, como que era antigamente? Era através de perseguições. O povo de Cristo era perseguidos, eram mortos, eram apedrejados. Então havia essa perseguição. Era a maneira que o diabo usava para destruir os fiéis, né, a igreja de Cristo. Mas hoje mudou. Não é mais assim. Ele vem de forma sutil. Olha ali. Isso acontece de forma muito sutil, né? Às vezes, como o pastor falou, que hoje está bem escancarado até, né? Mas ele está agindo em nosso meio de forma sutil, perspicaz, sagaz. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamento. Olha só, normalização de comportamento e práticas contrárias à fé cristã. Então, coisas acontecem como se fosse normal. Nós vemos tantos acontecimentos e nós mesmos nos acostumamos e achamos normal. Antigamente, assassinato, quando acontecia um assassinato, era algo assim, muito assustador. Mas hoje vem acontecendo com tanta frequência que acabou se tornando normal. Quantas vezes a gente fala sobre alguma coisa e a pessoa diz, isso é normal. Não é normal. É comum a gente estar
esses acontecimentos comumente, mas não é normal. Então é isso que nós temos que tomar cuidado com essa normatização das coisas que o diabo está colocando na mente. Prostituição de menores, de meninas de 14, 13, 14 anos, drogas. Olha, eu estava vendo a Cracolândia em São Paulo. Tem 8 focos de Cracolândia. Então, para eles é normal. Não é normal. A polícia vai lá, desmancha, eles vão para outro lugar. Então, não existe uma política de acolhimento, de transformação daquelas vidas. Então, se tornou normal. E tantas outras coisas que a gente vê que se tornou normal. Então, esse aqui ele vem nos alertando para essa normatização das coisas, que nós não devemos aceitar como normal. Então, aqui é as sutilezas, essa parte aqui fala dessa sutileza, dessa normatização das coisas. Aí nós vamos ver agora o alerta para o povo de Deus. Os irmãos estão conseguindo entender? Amém. Tá, irmãos? Qualquer coisa que não estiver entendendo, ou se quiser acrescentar, tem liberdade. Tá? Algo que eu não souber, o pastor está aqui para nos ajudar. Ok? O alerta para o povo de Deus. Olha, eu vou ler aqui, que eu separei um versículo de 1 Pedro 5,8, que é para as sutilezas de Satanás, só para complementar o que a gente leu. Diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, olha só um alerta. Vigiai, porque o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando, querendo nos tragar vivos. Então, Jesus sempre vem nos alertando, né? Então, por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, buscar a palavra, né? Porque tudo está revelado na palavra. Do mesmo jeito que Deus falava com os discípulos, com os apóstolos, antigamente com o povo, Deus alertava em tudo. Da mesma forma, tem na Bíblia o alerta para as nossas vidas. Então, nós temos que vigiar, porque o diabo ele anda bramando como um leão para nos tragar vivos. Agora, o alerta para o povo de Deus. Um fato de difícil observação nessa escritura é que Deus sempre manteve seu povo alerta. Então, olha só, Deus sempre mantém o seu povo em alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Então, Deus sempre avisava o povo do que ia acontecer lá na frente. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto nas relações, em relação a pessoas quanto a grupo. Então, olha só, Deus alertava tanto a pessoa sozinha quanto ao grupo. Deus sempre estava alertando. Aí, eu separei aqui Gênesis 45, capítulo 45, versos do 5 ao 8, que fala de José. Quando José foi alertado através de um sonho. No momento, ele talvez não tenha entendido o que Deus queria mostrar para ele. Mas depois, lá na frente, ele conseguiu entender aquele alerta de Deus, o que Deus estava falando com ele. E a mesma coisa é com nós, né? Se a gente tiver uma intimidade com Deus, Deus nos alerta, Deus nos revela a palavra, nos instrui com toda a sabedoria do céu. Eu quero ler essa parte de José para vocês. 45, Gênesis 45, do 5 ao 8, diz: agora, pois, não vos entristeçais, José falando aos seus irmãos,
nem vos pese aos vossos olhos por me verdes vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Então ele teve um entendimento. Olha que coisa grandiosa que ele falou. Não foi vocês que me venderam e que me enviaram para cá, senão Deus. Que me tem posto por pai a Faraó e por senhor de toda a sua casa e como agente em toda a terra do Egito. Então, olha só, José entendeu essa revelação, esse sonho, né? Ele foi avisado através de sonho. Então, nós podemos entender aqui que Deus alerta, né? Deus alerta e Deus instrui o povo. A gente olhando para esse texto, a gente viu como Deus é bom e como Deus alerta o povo dele. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa, através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreve sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz: o advérbio grego retos traduz como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, fez conhecido ao seu povo os perigos que os cercam. Então, olha só, o Espírito Santo fez conhecido, trazendo para os nossos dias de hoje, que hoje nós temos uma relação, podemos ter uma relação íntima com Deus. E o Espírito Santo, o nosso ajudador, ele faz conhecido ao povo os perigos que o cercam. Então, nós temos que andar dia e noite com o Espírito Santo de Deus. E Deus nos faz conhecido todos os perigos que nos cercam, seja no trabalho, na rua, aonde nós estivermos, né? A gente tem que estar sempre alerta. Tem que estar sempre se perguntando, isso é de Deus? Né? Às vezes no trabalho eu me pergunto, quando você vê algo bonzinho demais, eu já fico, meu Deus, será que isso é de Deus? Né? Então a gente tem que estar sempre alerta. Então aqui nós vimos 2 pontos aqui, que é as sutilezas do ataque e o alerta ao povo de Deus. Agora nós vamos ver a igreja na reta final. Conseguiram entender esse tópico, irmãos? A igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Então, esta sutileza, essa perspicácia do ataque à igreja de Cristo, ela é revelada a nós. Né? Nós não temos que nos surpreender com isso, porque a gente já sabe que este ataque à igreja de Cristo, ele é revelado para nós. Jesus fala sobre esse ataque. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Então, esse ataque foi previsto e registrado nas Escrituras. Temos que ler as Escrituras e nos revestir do poder de Deus contra este ataque. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Então, olha só, nós estamos caminhando para os últimos tempos.
E Jesus disse que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1, a expressão último tempo. Então lá na nossa lição tem a expressão últimos tempos. No primeiro versículo lá, a parte B, diz assim, ó, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, lá no texto de classe, dando ouvidos a espíritos enganosos e a outras doutrinas. Então, essa expressão últimos tempos, vamos ver o significado dela aqui. É uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias. Olha só o que fala. O derramamento do Espírito, quantos anos aconteceu isso? Então, Pedro já vinha falando que isso fazia parte dos últimos dias. Irmãos, depois da morte de Jesus e a salvação da nossa alma, o maior acontecimento que a gente sempre houve foi o derramamento do Espírito. Então, olha que acontecimento maravilhoso. Logo depois da morte de Jesus e ressurreição para salvar as nossas almas, aconteceu este outro grande acontecimento que foi o derramamento do Espírito. Virando lá a folha. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. Então, olha só, a Bíblia, ela não vem falando de data, né? Os últimos dias e uma data, não vem falando. O que fala é sobre comportamentos, mudanças de comportamento nos últimos dias. Então, a Bíblia vem falando de comportamento da sociedade, comportamento das pessoas. Não existe uma data para o fim dos tempos, para os últimos dias. Então, o que existe são mudanças de comportamento na sociedade, mudanças de comportamento na igreja. Aí nós falamos assim, olha, a igreja está fria, se esfriou. Então, são mudanças de comportamento. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja de Cristo. E não há referência a dia e hora, não tem referência de dia e hora contra esses ataques. Deveria servir de alerta máximo para nós. Então, irmãos, é o que nós já falamos, não há referência de dia e hora, mas de comportamento. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Então, são comportamentos, é uma mudança de comportamento. Nós vemos que o comportamento da sociedade tem mudado, e mudado bem para o mal, né? As famílias têm mudado, os grupos têm mudado, a sociedade tem mudado. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? O que vocês acham, irmãos? Nós estamos na última volta da corrida? Com certeza. Estamos, né? Não tenha dúvida, você vê o que está acontecendo no mundo, né? Porque isso aí já está escrito, né? Que nações contra nações, pai matando filho, filho matando pai. Isso aí já vem acontecendo já, né? Há muito tempo. Então isso aí a gente já está. A gente tem que ficar já se preparando, porque é a última volta mesmo. É a última volta. Não tem por onde correr. É a última volta. Mais algum irmão quer falar? Então, nós estamos realmente nessa última volta. Por isso, desse alerta tão grande de Jesus, para a gente estar preparados, firmes na fé,
tentar se proteger, buscando do céu, do alto, essa proteção de Deus, se revestindo de todo o poder de Deus, com as armaduras de Deus. Então aqui nós finalizamos essa primeira parte e vamos iniciar a segunda aqui, que fala a natureza do ataque. A Igreja de Cristo, não sei se vocês têm esse pedacinho, mas eu falei, a Igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás. Então, a natureza do ataque. Que natureza é essa, né? Como que é esse ataque? Como que o diabo está usando para atacar a igreja? Quais as ferramentas que ele está usando? O que ele está fazendo para atacar a Igreja de Cristo? Nós sabemos que esse ataque, ele não surge da natureza humana, mas são pessoas que são influenciadas pelo maligno para atacar a igreja, o povo de Deus. Aí nós temos ali o ataque de natureza espiritual. Então nós temos dois tipos de ataque aqui. O ataque de natureza espiritual e o de natureza moral. Nós vamos ver primeiro aqui o de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. 1 Timóteo 4:1, a nossa lição. Então ele faz referências a espíritos enganadores e a demônios. Lá na nossa lição está escrito assim, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? Então, pessoas que são usadas, que dão ouvidos a doutrinas enganadoras, doutrinas de demônios, e tentam convencer as outras pessoas da sua fé. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Então aqui está falando de uma guerra espiritual. Satanás tem a sua legião, né? Tem os seus ajudadores. E essa guerra espiritual nós não vemos, mas ela existe. E tem na Bíblia comprovação sobre isso. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, que nós não vemos, mas que existem esses seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. Então, existem esses seres sobrenaturais e eles estão atacando a igreja, né? Existe uma luta, existe uma guerra espiritual que nós não vemos, mas que ela está aí e está tendo um ataque contra a igreja de Cristo. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, irmãos, existe esse ataque que nós não vemos, mas que nós sabemos que tem. E Paulo escreve isso, que esse ataque, sumiu da mente, irmãos, deixa eu ver aqui de novo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, né? Aí tem aqui Efésios, vou ler para os irmãos. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, Efésios 6:12. Mas sim contra os principados. Olha só, no mundo espiritual existem os principados, nós temos que lutar contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século.
Então, olha, você imagina espiritualmente o que existe contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, o diabo e seus agentes, quer dizer, o diabo ele tem os seus agentes, né, que trabalham para ele dia e noite. Ele tenta nos convencer dessa normatização, desse mundo normal. Então, é essa luta que existe. É uma luta constante. Nós vivemos em meio a essa luta. Nós temos que ser fortes, porque na nossa mente também, no nosso interior, nós temos uma luta interna. E ela é espiritual e nós precisamos vencer isso. Aí aqui esse ataque de natureza espiritual. Aí nós vamos ver o ataque de natureza moral. Estão conseguindo entender, irmãos? Ou está confuso? Como que está? Estão entendendo bem? Está entendendo, irmão? Amém. Então vamos ver de natureza moral. Nós vimos de natureza espiritual. Agora vamos ver de natureza moral. Moral é o quê? É a conduta. É a maneira que eu me comporto, que eu me coloco diante de uma situação. Então é moral. Outra coisa a ser levada em conta é sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Então, pessoas que têm uma conduta imoral, hipócrita, mentirosa. O diabo usa esse tipo de pessoa, essa pessoa que tem essa fraqueza, então é ali onde ele age. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas às virtudes morais cristãs da autenticidade da verdade. Então, a hipocrisia, a mentira, ela é o contrário, né, do que se prega da vida moral cristã. E todo aquele que é propenso a esse tipo de vida, a mentira, a hipocrisia, ele facilmente se entrega, né, às armadilhas do diabo, ele se rende. Não tem forças para lutar contra isso e o diabo usa esse tipo de pessoas para atacar a igreja. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. Então, o que é cauterizar? Cauterização está com a mente, já vi pregadores dizendo que está com a mente cauterizada pelo pecado. Quando eu já não consigo distinguir o bem entre o mal. A minha mente está tão corrompida que eu não consigo mais saber o que é bem e o que é o mal. Tudo que eu faço está certo. A pessoa não consegue nem ver que o que ela está fazendo é errado. Porque a sua mente está tão envolvida no pecado, tão cauterizada pelo pecado, que está ótimo, está certo o que ela está fazendo. Então, o que Paulo diz sobre isso aqui? Ele demonstra que a moral desse ataque, quando refere àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego usado aqui para consciência é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Então, a consciência é a capacidade que nós temos de entender o que é certo e errado. E uma pessoa que tem a mente cauterizada pelo pecado, ela não consegue mais fazer essa diferença do que é certo e o que é errado. Ela adentra no pecado e ela continua, o pecado vai gerando outro e vai só aumentando. A sua mente está tomada, né, pelo pecado. Em outra palavra, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é realmente bom ou ruim. Então, a faculdade humana é essa consciência nossa, que nós sabemos distinguir o que é bom do que é ruim.
Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar o que é certo e o que é errado. Então, veja bem, a consciência que está cauterizada, ela é insensível, ela não consegue mais distinguir o que é certo do que é errado. Então, e esta é a maneira que o diabo usa para atingir a moral das pessoas, cauterizar a sua mente para que ela não consiga mais distinguir do que é certo do que é errado. Então, aqui nós terminamos esse ataque de natureza moral. Conseguiram entender esse? Podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, a sobrenatural e a moral. Então, olha só, o ataque de Satanás, nós acabamos de ver aqui, é de duas naturezas, a espiritual e a moral. A moral que ataca o nosso moral e a espiritual que ataca dentro da igreja de uma forma de sobrenatural, né? Que nós não vemos, mas que existe uma guerra aí travada e nós temos que saber que ela está aí, nós temos que lutar contra. Agora, vamos para um terceiro tópico, as esferas do ataque. A esfera religiosa. A esfera religiosa. Então, nós sabemos que o inimigo está aí, ele levanta pessoas para trabalhar para ele, contra a igreja de Cristo. Irmãos, olha, esses ataques que nós estamos falando aqui são todos contra a igreja de Cristo. O tema do nosso livro é esse, nós precisamos deixar bem claro isso, que esses ataques é contra a igreja de Cristo e essa sutileza que Satanás está usando para adentrar na igreja de Cristo e contra as nossas vidas. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Então, qual é a esfera religiosa que ele está atacando? Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Então, aonde é essa esfera? Que lugar que o diabo está atacando? Na igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Então, o diabo ele ataca na esfera religiosa. Essa esfera é a igreja. Paulo diz que alguns se levantarão contra a igreja, né? Rejeitarão esta fé que é pregada na igreja, que é a luz da palavra, se levantarão contra, né? E pregarão uma outra fé. E muitos sairão e ainda arrastarão junto com eles multidão. Né? A gente pode ver dentro do nosso convívio aqui, dentro da nossa igreja. Quantos, né, que saíram, que abriram outras denominações e outros foram juntos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. 1 Timóteo 4:1. Que está escrito esse apostatarão alguns da fé. Continuando. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. Sucumbir quer dizer entregar-se, ser vencido. Sucumbir é a mesma coisa que ser vencido pelo diabo. Ser vencido por uma doutrina ao contrário, né? Eu me entreguei, eu fui vencido pelo diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Então, quantos estão a serviço de Satanás? Aqui os principais inimigos do evangelho vêm da própria igreja. Olha, o tema dessa parte aqui que nós estamos estudando
é a esfera religiosa. Então, por isso que ele está se referindo, né? À própria igreja. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Então, muitos se levantam contra, né? Então, dentro da própria igreja, nós vamos ver muitos que vão se levantar contra. Já vimos e podemos ainda ver mais. E aí ele nos alerta quanto a isso. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalo ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras. Quantos que já lutaram juntos dentro da igreja e que hoje envergonham, né? Que saíram, que se perderam pelo caminho, que deixaram o inimigo agir na sua vida, se entregaram a este desvio, né, de conduta e que envergonharam, de certa forma, o povo de Deus. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé, se tornaram inimigo da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Então, acredito que todos conhecem alguém que já viveu esse tipo de prática, né? Viveu uma fé, trabalhou no reino de Deus e que se perdeu no meio do caminho, se desviou. Então, essa é a forma que o diabo trabalha na esfera religiosa, tentando tirar aqueles que estão professando essa fé. O diabo trabalha e tenta tirar. E muitas vezes consegue. Agora vamos ver na esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Então, quando nós falamos social, essa esfera social, nós estamos falando da sociedade, né? O todo, uma sociedade toda. Isso que outra esfera do ataque de Satanás, a igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Então, ali no texto, quando nós lemos que ele fala sobre a proibição do casamento, proibir comer alguns tipos de comida, então Paulo se refere a isso, essa proibição. E aí depois ele fala que tudo é bom, tudo que Deus criou é bom. Por que proibir? Proibir o casamento. Por quê? Se tudo que Deus criou é bom. Quem está fazendo isso está professando uma fé contrária da que nós vivemos. Está professando uma fé contra a Bíblia. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais, né? Eu acredito que é a instituição mais importante que Deus criou na Terra, é a família. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente as cristãs. Estamos em fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Então, aonde que o diabo tem mais mexido? É nas famílias. Olha só um alerta, estamos em fogo cruzado. O diabo tem tentado destruir a família. E isso é muito sério. Isso é algo seríssimo, seríssimo mesmo. Essa desconstrução de homem, mulher, macho, fêmea, né? Que o diabo tem tentado, tem se levantado para desconstruir essa família. Né? Isso em todos os lugares. A ponto hoje, né, de a gente não poder nem mais falar que, né, que é mulher, que é homem, de tanto que o diabo tem agido nesse meio. Alguns anos atrás surgiu esse novo conceito de família, né? Homem com homem, mulher com mulher.
E isso tem sido uma luta muito grande. Nas escolas surgiram revistas, livros para ser entregue nas escolas de meninos que é normal, menino com menina. Você pode escolher o que você quer ser, né? Foi uma luta, conseguiram derrubar esse livro que entraria nas escolas. Surgiu depois uma proibição de festa para pai e mãe. Não pode existir mais isso, pai e mãe nas escolas. Porque tem criança que tem só... Aqui a gente não vê, mas em cidades grandes, né? Não pode mais ter... que tem crianças que não têm pai, tem só mãe. Tem crianças que não têm mãe, tem só pai. Então tentou-se proibir isso na escola. Aí foi uma luta, conseguiram. Não, vamos ter a comemoração, pai e mãe. Entrou professores pregando isso. Você pode ser o que você quiser. Né? Então isso é a maneira que o diabo está entrando com toda a sutileza para destruir as famílias. Então, eu não posso homossexual, eu tenho que tomar todo cuidado para falar sobre esse assunto, porque senão eu arrumo um problema seríssimo para a minha vida, né? Correndo o risco de ser até presa. Então é muito sério. Se liga a televisão, a criança assiste. A televisão hoje você não pode ligar, porque é um incentivo muito grande. Envolve toda uma política, todo um sistema de apoio. Nós tivemos a parada gay esses dias aí, muito grandiosa, muita gente, um apoio imenso de artistas, de famosos, que hoje todos eles, a maioria, vivem nessa prática, né? É uma prática do mal que está tomando conta dos nossos dias. Meninas na escola se beijando, menininhos se beijando, escondidos. E a gente sabe, não tem o que fazer, não posso ir contra, não posso pregar contra isso daí, porque se eu falar, os pais estão aceitando, as famílias aceitam. É normal, meu filho é normal. Não é normal, gente. É uma desconstrução da família. E a Bíblia vem alertando sobre essa desconstrução. Então, o trabalho com os nossos filhos, com as nossas crianças, desde o início, é muito importante na nossa igreja. Por quê? Nós aqui, não tem, vocês, os irmãos, nós não temos contato com esses adolescentes, com essas crianças, mas muitos começam de pequenininho, essa visão distorcida. Tem pais que ficam desesperados, tem outros que acham normal, e é muito difícil lidar com isso, é muito difícil. A gente, até aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena, a gente vê mocinhas namorando, meninas com meninas, meninos com meninos namorando, e nós estamos à mercê de tudo isso daí, né, que é contra a Bíblia. Então o sistema está aí, nós estamos, né, apertados, o circo está se fechando, Jesus está prestes a voltar e nós estamos no meio de tudo isso daí, convivendo, mas temos que entender que não é normal, né? Não é uma prática normal. E é isso daí que o diabo está usando, é a maneira na sociedade, né? Nós estamos vendo essa parte aqui que é na esfera social. É o que o diabo está usando na sociedade. Tem uma pregadora, a Lana Holder, não sei se vocês já viram, né? Ela era, eu não sei de qual denominação é a dela, mas ela saiu da igreja, ela professava essa fé, ela saiu, hoje ela tem uma igreja grandiosa, ela se casou com outra mulher, é uma igreja só para gays e lésbicas, ela usa a palavra de Deus distorcida,
E ela prega, eu já vi, se vocês quiserem até ver um debate dela com o pastor, que eu já vi esse debate. Um pastor com muita sabedoria, coisa mais linda, ele fala e prova para ela que a prática dela é errada. Mas, e temos várias outras igrejas, né, que para esse tipo de escolha, né? Hoje a gente fala, tem um parceiro, não é nem um casamento, né? Para gays e lésbicas, é o parceiro e a parceira. Então, não é uma prática normal. Nós temos que saber que nós convivemos, mas que não é normal. Aí nós vamos aqui, ó. Nós falamos ali, ó, podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja de duas esferas, na esfera religiosa e na social. Então nós vimos aqui essas duas esferas, que foi a religiosa e a social. Quem sabe falar para mim na forma religiosa, que nós acabamos de falar agora? Ninguém lembra mais? Na forma social, como que o diabo está atacando na sociedade? As famílias, né? No meio das famílias. E na forma religiosa? Levantando falsos profetas, falsos pregadores, né? Isso. E diz que está pregando a palavra de Deus, mas na verdade está introduzindo o diabo dentro da igreja, né? Isso mesmo. Agora nós vamos ver aqui a igreja protegida, a exposição da palavra de Deus. É o último tópico aqui que nós vamos ver. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo. Então, duas armas para neutralizar o ataque do diabo. Vamos ver qual que é? A palavra de Deus e a oração. Então, como que eu posso neutralizar o ataque do diabo na minha vida? Na igreja, Bíblia e oração. Palavra e oração. Então, é isso que eu neutralizo. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder para santificar. Então, o que me santifica? A palavra de Deus. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Então, é um antídoto, né? Qual é o remédio? A palavra de Deus. Ascetismo é uma doutrina religiosa. Então, qual é o antídoto? A palavra de Deus e a oração. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem a palavra, estaríamos desarmados. Então, qual é a arma? A palavra de Deus. E sem a arma, sem a palavra de Deus, nós estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram prática e manuseio à palavra. Então, por que o diabo tem ganhado muitos cristãos? Por falta de conhecimento da palavra, né? Por falta de conhecimento, de manuseio à palavra. Então, o que nós temos que fazer? Estudar e estudar a palavra de Deus, porque é ela, que é através da palavra que eu vou ter sabedoria para me livrar das garras de Satanás, porque ele anda bramando e rugindo como um leão para nos tragar vivos. Eu preciso ler a palavra de Deus, nós precisamos estudar a palavra de Deus. A prática da oração, outra ferramenta apontada pelo apóstolo, o qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas
dedicadas à oração. Então, quais são as reuniões menos frequentadas na igreja, irmãos? A reunião da oração. O pastor reclamou que ele fez uma campanha de oração aqui às 6 horas da manhã, não via ninguém. Então, nós precisamos orar e precisamos de palavra de Deus. A hora mais, olha para mim, a hora mais importante do culto é a hora da palavra. Tem dia que eu fico ansiosa, não vejo a hora da pregação para mim ouvir a palavra. Porque a palavra é que nos alimenta, nos revigora, nos transforma. Isso é a palavra de Deus. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja, como um todo, deixou de orar? Portanto, preserve na oração. Persevere na oração, uma arma espiritual muito importante contra as sutilezas de Satanás. Então, de tudo isso, como que eu vou me livrar das garras de Satanás? É lendo a Bíblia e, e através da oração. Aqui, para concluir, então nós temos que entender que nós temos que estar vigilantes, se cuidando, prestando atenção no que está acontecendo, nas modificações de comportamento e me revestir de oração e de palavra. Efésios 6, 13 e 18, para finalizar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, devemos nos revestir da palavra de Deus, em todo o tempo, orando no Espírito, irmãos, oração e oração, em todo o tempo no Espírito e vigiando. Amém? Conseguiram aprender alguma coisa, irmãos? Amém? Então nós chegamos aqui ao fim da nossa missão. Temos algumas perguntinhas aqui. É 10h30, termina, pastor? 10h30. Olha só essas perguntas. Como ocorre a perseguição à igreja nos últimos dias? Como que ocorre, irmãos? Como que está ocorrendo a perseguição da igreja nos últimos dias? Vamos ver se vocês se lembram ainda. Por meio do quê? Isso, muito bem, irmão. A normatização das coisas, né? Tudo é normal. Segunda lição, o que significa a expressão últimos dias? Alguém sabe o que significa a expressão últimos dias? A era da igreja. O irmão aqui é 10, hein? Aprendeu tudo. Olha, é o fim da igreja, a era da igreja, né? Em qual esfera se encontra os comportamentos hipócritas e mentirosos? Qual esfera que nós encontramos os comportamentos hipócritas e mentirosos? Nós temos a esfera social, a esfera moral. Qual será que é? É um comportamento, né? É um comportamento moral. É nessa esfera, na moral, na esfera moral, na conduta da pessoa que nós encontramos esse comportamento hipócrita e mentiroso. Qual a expressão bíblica caracteriza o ataque à igreja na esfera social?
Lá no 1 Timóteo que tem isso, né? O que caracteriza o ataque à igreja na esfera social? No casamento. Isso, irmã Giovana. Que bênção, hein? No casamento, irmã Giovana, isso mesmo. É a esfera social, no meio da sociedade. Segundo a lição, quais as duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar o ataque do diabo? Palavra da oração e a exposição da palavra de Deus. Isso, oração. Então, para neutralizar os ataques do diabo, a oração e a palavra de Deus. Muito bem, irmãos. Deus abençoe. Nós encerramos aqui. Espero